Estamos muito felizes, irmãos, porque Deus ele tem reservado para a gente aqui um povo corajoso, um povo que é otimista, para cima. Isso é muito bom, irmãos. Eu me lembro em fevereiro, março, mais ou menos, quando fechou tudo a primeira vez, Deus ele abençoou de uma forma poderosa, irmãos. Nós podemos hoje cultuar durante toda a semana, culto de domingo na sexta-feira, e vai ser uma bênção. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Então quero que você segure ela aí comigo. Nós vamos fazer aqui a nossa declaração de fé na palavra do Senhor. Então ela pode estar no seu celular, ela pode ser física, e você vai repetir comigo o que está aqui atrás. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Há alguns dias, algumas semanas, eu estava num momento de devocional e o Senhor falou comigo acerca dessa palavra. Eu lembro que era um sábado de manhã e eu estava louvando o Senhor. Tem algumas igrejas que fazem uns turnos de adoração, 12 horas direto, e nesse sábado tinha uma igreja no YouTube fazendo, não me lembro qual igreja que era, se era Casa de Oração, se era Abba Church, não lembro. E o Senhor falou comigo acerca dessa palavra, e eu havia passado para os irmãos este tema, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. E aí essa semana, eu estava com essa palavra no meu coração. Essa semana veio os rumores desse decreto. Eu falei, Senhor, que palavra providencial, né? Falar sobre ser firmes e constantes, algo que já estava gerado no nosso espírito. Então o Senhor, Ele confirmou essa palavra. É um momento de nós sermos firmes e constantes. Eu quero falar com você um pouco sobre isso, e vai ser uma bênção. Você não abra o seu coração, esteja disposto a receber a palavra, porque a palavra é aquele item do culto que produz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Vocês encontraram? Eu vou ler nessa versão minha aqui, que é o meio da revista corrigida, uma versão mais idosa, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou ler de novo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então esse é o texto que nós vamos usar aqui para discorrer acerca da palavra. Deus, Ele sempre tem uma palavra para nós. A gente sai do nosso dia, quem sabe um dia conturbado, um dia difícil, um dia cansativo, trabalhoso, um dia cheio de dúvidas, e a gente vem para a casa do Senhor buscando uma palavra, esperando uma palavra, e o Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nós. Por isso que nós precisamos sempre estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor diz. E o Senhor hoje Ele propôs, Ele colocou no meu coração para falar com você sobre firmeza e constância. Umas palavras que parecem ser iguais, mas que são muito fortes na palavra do Senhor. E ser firmes e constantes.
está ligado intimamente à história da igreja. A história da igreja foi uma história de firmeza e de constância. Desde a igreja primitiva, desde a igreja dirigida pelos apóstolos, até hoje, uma história que está envolvida com firmeza e com constância. E às vezes na nossa vida a gente tem um pouco de dificuldade de nos mantermos assim como a igreja se manteve durante todos esses séculos, firmes e constantes, porque às vezes nós somos volúveis e na mesma hora que nós queremos ganhar o mundo, parece que a gente saiu de um treinamento, um coach que mudou a nossa mente, a gente quer fazer tudo, aí a gente chega no outro dia e fala, eu não consigo fazer mais nada. E o ser humano ele é assim, e nós precisamos entender hoje que nós vivemos por fé e não por vista. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Quando que isso foi escrito? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta, a primeira carta à igreja de Corinto, aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. Ele vai escrever para esta igreja, e quando você lê esta primeira carta, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha vários problemas. Então desde o início, após a saudação do apóstolo Paulo, ele vai discorrer acerca de vários problemas que ocorriam na igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas familiares, que tinha problemas de heresias, que tinha tantos outros problemas que havia entrado dentro da igreja. Uma igreja que tinha poucos anos de existência. E agora, Paulo ele começa a escrever para falar dessas coisas, para regularizar e regulamentar algumas coisas que estavam acontecendo e trazer um reforço, um ensinamento que ele havia trazido. Mas também a igreja de Corinto era uma igreja que ela fluía e se movia nos dons. Então quando você lê a lista dos dons, a primeira carta no capítulo 12, ali os 9 dons do Espírito, você vai ver que ele vai falar especificamente de cada um deles. Ele fala de discernimento, palavra de sabedoria, palavra de ciência, interpretação de línguas, variedade de línguas, profecia. Ele fala de todos os dons. Ele fala, olha, nós precisamos fluir, todos nós fluir nos dons, mas de forma organizada. Ele começa a organizar a igreja, falar acerca da igreja, mostrando para ela que ela tinha todos os dons, ela fluía em todos os dons, conhecia todos os dons, mas era uma igreja cheia de problema. Igreja é um lugar imperfeito, cheio de gente imperfeita, mas que serve a um Jesus perfeito. Amém, irmãos? Não há ninguém perfeito. Eu me lembro quando eu cheguei aos pés do Senhor, nos idos de 2007, meus 18 anos de idade, eu achava assim, que os crentes eram um monte de anjo, né? Que era tudo muito, nossa, que coisa, era muito diferente, e eu achava aquilo o máximo, e eu conheci Jesus numa igreja que as pessoas usavam muito terno, então era aquela coisa, e a gente ficava até um pouco intimidado, mas o pensamento que eu tinha, é que eu só poderia entrar naquele lugar no dia que eu fosse santo, o dia que eu estivesse pronto para estar ali. Mas quando o Senhor Jesus me trouxe, eu comecei a conhecer a igreja, então eu aprendi que a igreja é este lugar. Não existe igreja perfeita, a igreja é um lugar imperfeito, cheio de gente imperfeita, mas que serve a um Jesus que é perfeito. Amém? Por isso nós não podemos ficar olhando muito, né? Para o lado direito, para o lado esquerdo. Nosso alvo é Cristo, desde que tudo seja organizado, da mesma forma que Paulo ele vai sistematizar aqui na igreja de Corinto. Isso mostra que Deus ele não tem problema com o pecado. Presta atenção, irmãos, a igreja que tinha tantos problemas, a Bíblia vai falar, não lembro qual capítulo, comecinho ali, não sei se são 5, se é antes, que tinha uma família em que o filho tinha relações com a mulher do pai. Essa sim é um problema que tinha na igreja de Corinto, para você ter uma ideia. Mas era uma igreja que fluía em todos os dons, irmãos. Parece que a conta não fecha. Como que a igreja problemática como era, é uma igreja que fluía com todos os dons? Porque Deus não tem problema com o pecado, irmãos. Quem tem problema com o pecado somos nós. Deus tanto não tem problema com o pecado, que Ele desceu do céu, nasceu de uma virgem, cresceu, viveu mais de 33 anos aqui na terra, sem pecar. Amém? Então Deus ele não tem problema
problema com o pecado? Quem tem problema com o pecado sou eu e você. Por que Deus fala tanto do pecado na Bíblia, das obras da carne, daquilo que nos faz mal? Por causa dele? Não. Por minha causa e por sua causa. Porque Ele sabe que se nós vivermos uma vida de pecado, nós nunca vamos governar. Se nós vivemos uma vida de pecado, nós nunca teremos autoridade para fluir, para movermos no dom do Espírito, como nós precisamos mover nos dons do Espírito Santo. Porque Ele sabe que o pecado traz legalidade do inferno sobre nossa vida. Irmão, sem você pecar, o diabo já te ataca. Você lembra de Jó? Tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro temente a Deus, que se desvia do mal? Mas o diabo foi lá para tentar a Jó. Então, se você não tiver pecado nenhum, se você for justo, íntegro, reto, temente a Deus e desviar do mal, ainda assim, o inimigo da sua alma vai bater na sua porta. Mas quando nós abrimos portas através do pecado, nós entregamos para ele uma chave chamada legalidade, que é um assunto como o Hermes ali do Mancate, do Ministério de Intercessão, que sabe muito sobre isso. Então Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado? Nós. Deus, Ele resolveu o problema para você. Amém? E porque Ele resolveu o problema para você, você pode bater a mão no peito e dizer: eu sou aceito, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Dentro de você, irmãos, existe um ser, uma pessoa chamada Espírito Santo, que testifica no seu espírito que você é um filho de Deus. Amém? Para Deus, irmãos, o pecado não é nada, somos nós que erramos o alvo. Quando eu quero entender esse texto que eu li, esses versículos que eu li, eu preciso olhar o contexto imediato, entender do que Paulo estava falando no capítulo de número 15. Então eu abro a Bíblia e começo a ler o capítulo de número 15, e eu vou ver que ele está falando sobre a ressurreição. Ele precisava tratar um problema que estava acontecendo na igreja, porque algumas pessoas diziam que não havia ressurreição. Mas a nossa esperança é que no último dia nós ressuscitaremos. Amém. Então o Senhor, Ele começa por meio da vida de Paulo, a tratar desse problema, de dizer: gente, há ressurreição, existe ressurreição. E ele começa a falar do primeiro homem, começa a falar do Adão, que era o primeiro homem, o primeiro Adão. Ele vai falar do último Adão, que era Cristo. Ele vai trazer todo um contexto, e ele vai trazendo um plano de fundo falando acerca da volta de Cristo. Quando nós lemos o versículo 57, 58, nós estamos no final do capítulo, mas antes ele está falando sobre a vinda de Cristo. Você ainda acredita que Jesus está voltando? O pastor disse aqui, no meio da palavra, e sempre tem dito durante os cultos, lançado essas doses homeopáticas para a gente poder assimilando isso, né, pastor? Irmão, nós precisamos entender que é mais do que estar aqui celebrando e servindo ao Senhor. Ele prometeu que vem nos buscar. Ele vem, irmãos. O assunto aqui não é escatologia, eu não vou falar sobre as últimas coisas, mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, Jesus, ele está ascendendo ao céu depois da sua ressurreição. Ele fica mais 40 dias aqui. Quando ele vai subir ao céu, as pessoas ficam olhando atônitas, esperando, vendo o que ia acontecer. E a Bíblia diz que aparecem 2 homens no céu e diz: varões, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que para o céu você viste subir, Ele vai voltar assim como vocês viram Ele subir. A esperança da igreja. Antes do Pentecostes, aqueles homens, aqueles seres liberaram uma palavra: Ele vem. E desde Atos capítulo 1, essa palavra ecoa no nosso coração: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Nós cantamos Maranata, Ele vem. Nós pedimos para Ele vir, nós ansiamos esse momento, porque Jesus vem. Isso está latente em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Se você abrir aí agora a sua Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo também escreveu, no capítulo 4, do versículo 13 ao 17, você vai ver ele falando para a igreja de Tessalônica, que estava preocupado acerca daqueles que tinham morrido em Cristo, dizendo para ela assim: ó, não se preocupe com aqueles que morreram em Cristo, porque o mesmo Senhor, Ele descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos ficado vivos, seremos juntamente com Ele arrebatados, tirados, a encontrar com o Senhor nas nuvens. E depois de estar com o Senhor nos ares, nós estaremos com Ele para sempre. A Bíblia está dizendo: o Senhor vem. O Senhor está vindo. E essa mensagem é uma mensagem que nós precisamos amar. Nós precisamos amar a vida do Senhor. O Senhor tem bênção para nós, tem prosperidade para nós, tem cura para nós, tem restituição para nós. Tudo isso Ele tem para nós. Mas Ele disse na palavra que existe uma coisa muito importante, que às vezes em busca de todos os bens nós esquecemos: Ele vem. E nós precisamos amar a vinda do Senhor. Leia comigo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se você ama a vinda de Jesus, o Senhor, Ele tem coroa de justiça para você. O Senhor, Ele tem algo para você. Por isso você precisa amar a vinda do Senhor e anunciar isso. O Senhor, Ele vem. Esse é o plano de fundo da palavra, é o plano de fundo da mensagem. Então Ele vai dizer, Ele vai falar para a gente lá no capítulo de número 15, da primeira carta aos Coríntios, versículos 57 e do 58. O Senhor Jesus, Ele vem e Ele libera uma palavra: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acabou de falar para eles aqui, alguns versículos antes, algo que ele disse para Timóteo, algo que ele disse à igreja de Tessalônica, algo que está escrito em Apocalipse, no livro de Daniel, no livro de Isaías, e ele também vai relatar aqui. Ele diz: olha, isso que é corruptível, o nosso corpo, ele vai se revestir de incorruptibilidade. O seu corpo que é mortal, ele vai se revestir de imortalidade. Deus vai desprezar nada de você. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Deus não tem problema com o pecado. Quem te deu vitória sobre o pecado foi Ele, não você. O dia que Ele foi pendurado no madeiro, o dia que todo o sangue dele foi vertido, Ele estava te dando vitória. Graças a Deus que nos dá vitória. Ele começa então dizendo no versículo 58: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Quando você vê esse conectivo portanto, você precisa perceber que ele está ligando algo que está em cima. Ele está dizendo: gente, olha, eu disse tudo isso para vocês, então portanto, meus irmãos, você precisa ficar firmes. O Senhor Jesus vem, Ele vai voltar. Portanto, por Ele já ter te dado vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, você vai ressuscitar, você vai se transformar. Portanto, sede firmes agora, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E aqui nós precisamos observar a ordem das coisas. Nada está na Bíblia por acaso, meu irmão. Sempre que você ler a Bíblia, entenda: nada está na Bíblia por acaso. Sede firmes e constantes, sempre abundante. Para eu ser abundante, primeiro eu preciso ser firme, preciso ser constante. Ordem das coisas. Quer ver uma coisa? Durante muitos anos nós aprendemos que nós somos corpo, alma e espírito, não foi? Mas não foi isso que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vai falar assim: e o Deus de paz vos santifique em toda a sua maneira de viver, em toda a sua
maneira de viver, e todo o seu espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Paulo já entendia a ordem das coisas. Nós somos um espírito que temos uma alma e que moramos num corpo. Ordem das coisas. E no texto que ele escreve aos Coríntios, ele está dizendo: olha, meus irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Ordem das coisas. A primeira coisa que ele fala é sobre firmeza. Bom, Rodrigo, eu quero ser abundante. Eu quero ser abundante na obra do Senhor. Eu quero fazer coisas grandes. Quero receber coisas grandes. Eu quero ser honrado pelo Senhor Jesus no reino. O que é que eu tenho que fazer? Para você ser abundante, você precisa ser firme e constante. Irmãos, e a última coisa que a gente tem dificuldade é ter firmeza. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, uma das maiores hashtags, uns 2 anos, 3 anos, não sei, que bateram no topo das redes sociais, era o vem pra rua. Vocês lembram disso? Ninguém lembra, gente, só eu. Vocês lembram daquela vem pra rua? O Gabriel lembra. O Gabriel é um cara puto, né? Não que, né? O ano passado, a maior hashtag era fica em casa. Olha como a gente é volúvel. Ou eu vou para a rua, ou eu fico em casa. E o que eu vou fazer? Vem para a rua ou fica em casa? E várias pessoas que estavam lá chamando para ir para a rua, depois estavam lá falando para ficar em casa. Então a gente não entende, a gente precisa, irmãos, precisa ter isso com a gente, no nosso coração, firmeza. No começo de 2020, teve um Descende. Quem lembra do Descende? Descende correu em 3 estados aqui do Brasil. Um dos estádios do maior time do Brasil, que é o Palmeiras, o Allianz Parque. E lá dentro teve uma reunião do Descende. E Descende significa ou envio, enviado, ou envio. Chegou março, fechou tudo, ninguém foi. Então nós somos assim, irmãos. Se o cenário muda, eu mudo. Eu não quero mais, eu quero parar, eu quero mudar. Nós precisamos entendermos. Paulo, ele fechou um raciocínio aqui, ele completou o versículo 57, graças a Deus que nos dá vitória. Deus não é contra nós, irmãos. Aprendi isso como pastor. Deus é o nosso favor. Deus é por você, Ele não é contra você. E é por isso que nós precisamos estar firmes, apesar de. O dia mau vem para todo mundo, irmãos. A Bíblia falou sobre ele. O que faz você vencer o dia mau? Firmeza. Efésios capítulo 6, leia comigo, Efésios capítulo 6, aleluia, Efésios capítulo 6, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a courada da justiça. Ele vai trazer uma armadura aqui, mas ele diz assim, ó, irmão, esteja firme, aleluia. Depois de toda a provação, depois de toda a dificuldade, havendo chegado o dia mau, e o seu dia mau pode ser várias coisas. O seu dia mau pode ser um problema no emprego, o seu dia mau pode ser um problema de saúde, o seu dia mau pode ser um patrão, o seu dia mau pode ser uma pessoa, o seu dia mau pode ser um inferno, não sei. Mas o dia mau, ele chega para todos nós. Quem sabe todos nós estamos aqui enfrentando um dia mau. O meu pode ser diferente do seu. Mas o dia mau está na palavra do Senhor. Mas Ele está dizendo para a gente que é uma possibilidade de vencer o dia mau. E que possibilidade é essa? Estar firmes. Porque a firmeza nos faz vencer o dia mau. Estou com um problema no casamento. Vou lá no juiz entrar com a ação, sei lá, fazer não sei o que. Fica firme. Meu filho está com um problema assim. Fica firme. Meu patrão não pode me ver, meu pai. Fica firme, irmão. A enfermidade vai me matar, irmão. Fica firme. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra está dizendo. Quem tem a última palavra a seu respeito, irmãos? Não é o prefeito, não é o diabo, não é o inferno. Quem tem a última palavra a seu respeito é o seu Pai. Por isso, quando o dia mau ele chega na nossa vida, a nossa postura é uma postura de firmeza. Nós precisamos ficar firme. Depois que tudo acontecer, eu permaneço firme. Salmo número 125, versículos 1 e
2: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme, permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda do templo em Jerusalém, estão à roda de Jerusalém, assim também o Senhor está do lado, está em volta daqueles que o temem, que confiam nele. Esteja firme que o dia mal passa. Amém, aleluia, aleluia. Paulo entendia disso, mas ele sabia o que ele estava falando. Viram as páginas para frente da sua Bíblia aí? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Sai daqui, Colossenses, é Filipenses. Aleluia. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Olha um pouquinho para frente aí, versículo 12 e 13. Paulo está passando por um problema muito difícil. Ele está preso. Ele escreve dizendo assim: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, mas sem ter abundância. Em todas as coisas e de toda maneira estou instruído tanto a ter fartura, como a padecer necessidade, como a comer o pão, ou ter fome. Mas no versículo 13 ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Firmeza, apesar de toda a situação, apesar de todo o cenário. Quem tem firmeza na vida pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Firmeza. Ele está dizendo no versículo 1: esteja firme. E lá atrás ele vai dizer por quê? Porque eu estou firme, mesmo estando preso em dificuldade. Eu estou firme e estou vivendo o que Deus tem para mim. Aleluia, esteja firme. Como que eu faço para ficar firme então, meu Rodrigo? Eu preciso saber. Eu quero ficar firme porque eu não estou conseguindo mais, não aguento mais. E existem pessoas que entraram aqui hoje com essa palavra: eu não aguento mais. Não suporto mais, não dá mais, não tem jeito mais. Oh, aleluia. Mateus 7, 24, 27. Como que eu tenho firmeza? Escutando e praticando a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. Você vai ver aqui dois tipos de pessoas. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando que eu edifico a minha casa sobre a rocha? Quando que eu tenho a firmeza da rocha para aquilo que eu estou construindo? Quando eu ouço as palavras e a pratica. Não é só ouvir a palavra, mas ouvir a palavra é produzir fé em você. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Mas quando que eu construo um alicerce firme na rocha? Quando eu escuto a palavra e pratico a palavra. A gente sempre tem falado aqui, irmãos, Jesus é o nosso Salvador, o Salvador da nossa vida, o Salvador da nossa alma, morreu por nós, nós alcançamos a salvação quando nós confessamos o nome dEle. Amém por isso, irmãos. Nós alcançamos a nossa salvação. Então Ele é o nosso Salvador, mas Ele também precisa ser o nosso Senhor. Porque de muitas pessoas, Jesus Ele só é Salvador e não é Senhor. Porque o Senhor Ele precisa de honra. Eu preciso honrar o meu Senhor. Então Jesus, Ele precisa ser para você o seu Salvador e o seu Senhor. Porque Ele é Salvador, você ouve a palavra dEle, recebe a palavra dEle, a boa nova, o Evangelho. E porque Ele é o seu Senhor, você pratica a palavra. Nós precisamos mais que ser ouvintes, sermos praticantes da palavra do Senhor, irmãos. E é isso que move o nosso coração, é isso que traz firmeza para nós. Escutar e praticar a palavra do Senhor. Escutar e praticar a palavra do Senhor. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Mas ele fala do homem insensato. O homem insensato, ele edificou a casa sobre sobre onde, irmão? Areia. E esse homem, a Bíblia vai dizer,
ele muda aqui o termo, ele muda a palavra. Ele vai dizer: olha, aquele que ouve a palavra e a pratica é o homem prudente. Agora, o insensato é aquele que ouve a palavra e não cumpre. Tem um segredo aqui, porque às vezes nós achamos que nós precisamos cumprir protocolos na igreja, e quem cumpre é como se faz como lei. O sinal está fechado, eu preciso cumprir a lei, eu não vou passar no sinal. Só isso, tem algo me obrigando a fazer. A palavra está aqui, eu preciso cumprir o que está escrito. Agora, quem pratica é diferente. Quem pratica porque quer ser bom em algo. Você entendeu? Você pegou? Quem pratica é porque quer ser bom em algo. É por isso que ele falou do homem insensato assim, ó. Ele ouviu a palavra e nem cumpriu. Agora o prudente não. O prudente, ele ouviu a palavra e praticou a palavra. Ele não fez porque está positivado aqui na palavra. Ele fez porque ele tem o desejo de ser bom nisso, ser bom em praticar a palavra, ser bom em praticar os princípios, ser bom em se envolver com o Espírito Santo, ser bom em se entregar. Ah, meu irmão, tem uma diferença. Nós precisamos ser praticantes. As mesmas coisas que vieram sobre aquele que era prudente, vieram sobre aquele que era insensato. Chuva, vento, bateu sobre aquela casa e ela caiu. Mas aquele que era prudente, que ouvia a palavra, que praticava, que queria ser bom naquilo, ficou firme sobre a rocha. Vamos praticar a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Precisamos. E como que eu começo a praticar a palavra? Guardando os meus pés. Salmo 26, 12. Os meus pés estão firmes na retidão. Nós precisamos ter os nossos pés firmes. O que traz firmeza no seu corpo? Seu pé. Eu tenho 1,80 m, se eu calçasse acho que 30, eu não equilibrava, né? Porque o pé dá o que para mim? Firmeza. Eu posso ficar em pé, eu posso caminhar, eu posso andar, eu tenho firmeza. Então é muito importante onde nós pisamos os nossos pés. Nossos pés precisam estar calçados pelo Evangelho da paz. Tem que ter Evangelho onde você pisa. Nós não podemos andar fora do Evangelho. Precisamos praticar isso aqui. O Evangelho na nossa vida. Nós precisamos viver essa palavra. Aleluia. Eu lembro uma vez que eu falei no devocional do louvor, quando o povo foi atravessar o Rio Jordão com Josué, os levitas estavam carregando a arca, e eles cantavam, eles salmodiavam, e a Bíblia diz assim, que quando eles tocaram a planta do pé no rio, ele parou. Não foi quando eles cantaram, mas quando o pé tocou no rio. Porque mais importante do que cantar, mais importante do que pregar, mais importante do que fazer qualquer coisa para Deus, do que qualquer serviço para Deus, mais importante do que isso, é pisar nos lugares certos, é pisar onde Ele quer que nós pisemos, irmãos. É por isso que na armadura de Efésios 6, Deus ele vai cuidar do seu pé, Ele vai dizer, esteja calçado com o Evangelho. Amém? Você está entendendo? Qual que é o maior fundamento que eu tenho? A gente passar para o final aqui. O maior fundamento que existe é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se esperam. Ao contrário, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento. Por isso que a nossa fé não pode ser roubada, irmãos, porque a fé nos fundamenta. E a palavra fé ela tem dois significados. A palavra fé no Novo Testamento em grego original é pistis, que significa crédito, e na antiga aliança vem da palavra emuná, que significa estabilidade. A fé é fundamento. Fé é estabilidade. Fé é ter firmeza. Nós não andamos por aquilo que vemos. O nosso mundo está caindo, está desabando, está tudo tão difícil, está tudo tão complicado, mas eu olho para o Senhor e falo, Pai, eu acredito no que o Senhor disse na sua palavra. Está tudo difícil, Senhor, está tudo complicado, mas o Senhor disse, eu confio. A fé é um fundamento, irmãos. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Firmeza, firmeza, irmãos. Agora também nós somos inconstantes, né? Como nós somos inconstantes? Me chama a atenção no texto, Êxodo capítulo 24, versículo 12.
o Senhor falou para Moisés assim: Moisés, sobe no monte e fica lá. Olha na sua Bíblia, Êxodo capítulo 24, versículo 12. Moisés sobe e fica. Porque mais importante do que subir é permanecer. Às vezes a gente sobe rápido demais, né? A gente sobe rápido demais. A nossa vida, irmãos, mais importante do que subir onde você quer subir, estar onde você quer estar, é permanecer lá. Muito mais importante. Salmo 24, versículo 3. E aqui eu vou usar a Almeida Revista Atualizada, que ela é diferente. Ela diz assim: ó, quem subirá ao monte de Deus? Quem permanecerá no seu pavilhão? Porque subir é fácil, agora permanecer é difícil. Sempre quando Jacó ele sonha, ele deita, ele sonha com um objeto que ligava a terra no céu. O que era? Uma escada. Porque nós precisamos ter paciência na subida, que se subimos rápido demais, nós não conseguimos permanecer. Mais importante do que subir em todas as coisas que você for fazer na sua vida, que seja na igreja, que seja no seu trabalho, onde você estiver, mais importante do que subir é permanecer lá, é ter constância, é ser constante. Isso é o mais importante. Nós precisamos hoje receber uma unção de permanência, e pensar: eu preciso ser constante. Deus me chamou para isso, Deus me chamou para estar aqui, Deus me chamou para viver o Evangelho, Deus me chamou para ser diferente. Eu preciso ser assim, eu preciso permanecer, porque existem aqueles que subirão ao monte de Deus, mas existem aqueles que permanecerão. Aleluia! Você lembra de Elias? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 3. O contexto que eles estavam vivendo, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, era o seguinte: Elias tinha vencido 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera ou Azerá, e de repente uma mulher falou para ele assim: eu vou te matar. E ele correu, ele foi embora, ele fugiu. E quando você lê aí no capítulo de número 19, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, a partir do versículo 3, você vai ver um homem que acabou de vencer 850 profetas, um homem que fez descer fogo do céu, um homem que profetizou e não choveu mais sobre a terra. Ele então ele corre, ele chega debaixo de um zimbro, ele deita lá e pede a morte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. O que aconteceu com Elias? Aonde estava a constância de Elias, a firmeza de Elias? Aonde estava a constância dele? Escute, o primeiro erro dele, ele deixou o seu moço. Versículo que nós lemos, versículo 3. Ele se levantou, foi até Berseba, que é de Judá, e deixou lá o seu moço, o garoto que o acompanhava, que o servia, e deixou ele ali. Ele se isolou. Quando que eu perco a constância? Quando eu me isolo. Se me quiserem subir, pode subir. Pode subir. Quando eu me isolo. Não viva isolado, mas compartilhe a sua dor, compartilhe os seus problemas. Tiago escreveu: confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sareis. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento. Nós não podemos viver isoladamente. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Quando eu me isolo, eu sou inconstante. Elias, ele chega ali e pede a morte. Eu vou morrer, eu não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que ninguém. Mas sabe o que acontece? Você dorme. Porque às vezes
nós estamos cansados, fatigados, estamos cheios de enfado, de estafa, queremos morrer, queremos a morte, estamos cheios de dúvida. A única coisa que nós precisamos fazer é dormir. Aquele homem chega na beira do ribeiro pedindo a morte, mas é como se ele falasse para você: dorme, meu filho, você precisa dormir. É aquele que estava com muito medo, que estava apavorado, agora ele dorme, e o anjo o acorda, e quando ele acorda, estava ali do lado dele pão e água. Disse: olha, come e bebe, porque muito longo é o seu caminho. Versículo 6. Ele olhou e na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu. Elias estava pedindo a morte. Elias queria morrer, não queria fazer mais nada para Deus. Ele estava apavorado, em pânico. Da mesma forma que você pode estar na situação que você está vivendo. Ele para: Senhor, eu quero morrer. Ele dorme, quando ele acorda tinha lá na cabeceira dele pão e água. E o Senhor falou comigo nessa palavra: o dia que Elias quis morrer, o dia que Elias pediu a morte, eu dei Cristo para ele. Aleluia. João 6:48. Eu sou o pão da vida. Oh, aleluia. Ele deu água para ele deu Cristo para ele. João 7:37. Porque quem tiver sede, venha a mim e beba. Não sei como você está vivendo hoje, como está a sua firmeza, como está a sua constância, como está o seu coração, mas eu tenho uma palavra para você, Elias. Eu tenho uma palavra para você, homem e mulher de Deus que está aqui hoje. O Senhor tem Cristo para você. Ele tem pão, Ele tem água. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ele tem pão e água para você. Aleluia. Ele tem pão e água para você. Aleluia. Será lá sob de face e nós vamos orar. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, perplexo, acredito que a visão da tua face é
ele iria o negar. Ele disse: Pai, todos podem te deixar, e eu não te deixo. Eu não te deixo. Mas 21 versículos à frente, o próprio Senhor vai dizer assim: e todos os discípulos o deixaram. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com a igreja? O Senhor Jesus, quando ele ressuscita, ele vem resgatar Pedro. Ele volta para resgatar Pedro, aquele que havia negado 3 vezes, dito que não conhecia. E quando o Senhor Jesus pergunta para ele, diz: Pedro, você me ama? Pedro responde 3 vezes: Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. O que Jesus estava gerando em Pedro? Constância. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Só que tem uma coisa, irmão: onde é amor, a entrega. Eu aprendi isso na palavra, João 3,16. Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou e entregou. Onde tem amor, tem entrega. Paulo ele escreve aos homens, dizendo: vós, maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, porque onde é amor, a entrega. Davi, quando se encontrou com Jonatas, a Bíblia diz que ele o amou como sua própria alma. E Jonatas agora ele pega a sua espada, o seu cinto, a sua capa, entrega para Davi, porque onde é amor, a entrega. Entrega a sua vida para Jesus. Entregue os seus caminhos para Jesus nesses dias. Não arrede o pé, diga: Senhor, eu vou permanecer firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Eu sou firme, sou constante. Fala isso para você. Repita: eu sou firme. Repita: eu sou firme. Sou constante. 6 pessoas falaram, agora todo mundo: eu sou firme. Sou constante. Amém, irmãos. Coloca essa palavra. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Alguém que nunca fez essa decisão, nunca entregou para Jesus, que disse assim: Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou para me salvar dos meus pecados. Se você quer fazer a sua decisão hoje, entregar a sua vida para Jesus, para que Ele venha trazer salvação a você e o Espírito Santo morar dentro de você, dê um sinal com a sua mão, toda a igreja de olho fechado. Você quer entregar para Jesus a sua vida, levante sua mão, eu quero te ver. Tem alguém que entregar a sua vida para Jesus? Se não tem, existe alguém que estava afastado da casa do Pai e quer retornar para a casa do Pai? Se olha, eu quero voltar, eu quero viver uma vida de entrega, porque eu amo Jesus e quero me entregar. Alguém que deseja retornar, alguém que deseja voltar à casa paterna, toda a igreja de olho fechado. Se alguém deseja voltar à casa do Pai, levanta sua mão. Quer viver um novo começo, eu quero te ver. Você quer fazer uma nova aliança, voltar à casa paterna? Se não tem, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Eu quero que o pastor venha aqui, eu quero passar com ele, para ele, eu quero chegar em amizade, orar por nós, orar por você, abençoar a sua semana, abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe o ministério de louvor, Deus abençoe vocês. Aleluia, Pai, nós te agradecemos por essa palavra de ânimo que veio ao encontro do nosso coração.